Deus ama você. Cada detalhe da nossa vida faz parte de um grande plano divino. Aonde você está, Deus está com você. Então busque, meu irmão, busque intensamente a Deus. Se agarre com Deus. Se prepare, porque Deus tem coisas tremendas para a tua vida. Abra o entendimento da tua igreja, do teu povo, para ouvir a tua voz, Senhor. É muito bom estar com você novamente e podemos meditar nesse momento na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Romanos capítulo 9, o verso 19. E o texto tem uma frase que nós vamos nos deter nela, que diz assim: pois quem jamais resistiu à sua vontade? Esse versículo é parte do texto que está falando sobre a soberania de Deus. E ele diz assim no versículo, Romanos 9, o verso 19, e o verso 20 diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? E aí o versículo 21 diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então preste atenção, o texto fala sobre a soberania de Deus, sobre o domínio supremo de Deus sobre tudo, sobre todos e sobre todas as coisas. Eu quero orar com você nesse momento. Agora preste atenção, desligue seu celular, se conecte aqui agora, fique ligado comigo nesse momento. Vamos orar. Ó Deus, fala ao coração de cada um que está nos ouvindo agora. Testifica com teu Espírito Santo ao coração de cada um. Nós imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem uma frase que eu gostaria que você prestasse atenção nela. Essa frase me chamou muita atenção. Deus tem estratégias inimagináveis e impensáveis. A mente de Deus é tão grande, Ele é tão poderoso, que as estratégias de Deus passam por caminhos, diz a Bíblia em Naum capítulo 1, versículo 3, tempestuosos. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E isso é para nos alertar de que o normal na vida do cristão, do ser humano, não é encontrar Deus na bonança quando tudo vai bem. É realmente encontrar Deus na tempestade. É nos momentos de turbulência que nós nos agarramos a Ele com mais força, com mais vitalidade. O mais inteligente dos homens, ele não consegue alcançar o entendimento dos pensamentos e projetos de Deus. O maior estrategista militar, ele não consegue compreender os planos e projetos de Deus para nos levar a vencer as dificuldades e lutas que passamos na vida, na família, na igreja, na sua empresa, em qualquer outro lugar. Então preste atenção, o que nós precisamos ter em mente é que é impossível resistir à vontade de Deus. Porque Deus, ele decide de uma maneira muito clara o que Ele quer, onde Ele quer e da maneira que Ele quer fazer. Há um homem de Deus, Jasper, que ele disse o seguinte: Deus sempre revelará a sua vontade a alguém que esteja disposto a cumpri-la. Deus decide algo na nossa vida e, meu irmão, você pode resistir o quanto você quiser. Você pode lutar, você pode gritar, você pode espernear, você pode fazer o que for humano e até desumano. Quando eu digo isso é no sentido de além daquilo que você imaginava que faria, mas você não vai conseguir resistir à vontade de Deus. Eu e você não conseguiremos, porque a vontade de Deus, ela sempre vai imperar na nossa vida. Jó, capítulo 42, no verso 2, depois de todo o transcurso do livro de Jó, e há alguns que não creem que o livro de Jó seja literal, mas ele é
E a Bíblia diz que Jó passou por momentos muito difíceis de abandono, de críticas, de avaliações e de observações indevidas, inadequadas. E ele, naquele sofrimento grande, ele no final, no capítulo 42, no verso 2, Jó conclui, depois de toda a sua jornada difícil, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora imagine, ele estava falando da perda mais dolorosa que um ser humano poderia ter na vida. Ele tinha acabado de perder todos os seus filhos. Não perdeu um filho só, não. Ele perdeu todos. Ele perdeu as filhas. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu todo o seu equilíbrio financeiro. Ele perdeu a sua condição financeira, a sua condição de vida. E no transcurso do livro de Jó, ele diz que até as crianças que o respeitavam muito estavam zombando dele. Até os servos, os escravos que o serviam, que a Bíblia não descreve como escravos, mas como servos, não o respeitavam. Os vizinhos, a sociedade onde ele vivia, não o respeitava mais, porque as pessoas, elas estão prontas para poder respeitar alguém e temer alguém que tenha posses, que tenha condição financeira. Quando você perde tudo isso, as pessoas, elas se afastam e perdem também o respeito. E Jó estava dizendo: olha, Deus decidiu isso na minha vida e eu não pude impedir. E olha que Jó tinha uma vida intensa de oração. E nós achamos que porque nós temos uma vida intensa de oração e de comunhão com Deus, desgraça não vai nos acontecer. E acontece. Aconteceu na vida de Jó. E Jó estava dizendo: bem sei que tudo podes. Tudo, tudo. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ninguém consegue obstacular os planos e os propósitos de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, é impossível resistir à vontade de Deus, porque o que a Trindade decidiu vai acontecer. O Pai, Filho e Espírito Santo, eles decidem em conjunto o que vão fazer na nossa vida. É tudo muito bem pensado no reino dos céus em relação a nós. Deus, ele trabalha harmoniosamente, pensando na gente. Nós somos tão importantes para Deus que cada detalhe da nossa vida faz parte de um grande plano divino. Efésios capítulo 1, verso 11 diz assim, o finalzinho do verso: daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, eles decidem juntos, é um conselho. Eles têm um consenso. E Pai, Filho e Espírito Santo entram em acordo acerca de algo que vai nos acontecer, vai acontecer com você, comigo, conosco. E aí eles permitem. E olha, meu amado, às vezes pode parecer algo monstruoso, algo terrível, doloroso. Eu enfrentei um câncer e estou me recuperando de um transplante de medula óssea. E eu jamais desejei um câncer na minha vida. Eu implorei muitas vezes a Deus que Ele jamais permitisse essa doença na minha vida, e Ele permitiu. Então, amados, às vezes a gente teme algo e se angustia por algo, e Deus permite aquilo na nossa vida para nos ensinar a caminhar na mais absoluta dependência dEle. Hoje eu vivo cada dia na mais absoluta dependência de Deus, por causa desse acontecimento na minha vida. Meu querido, em terceiro lugar, nós lutamos muitas vezes contra a vontade de Deus. É impossível resistir à vontade de Deus, mas nós nos atrevemos a lutar contra a vontade de Deus. Na vida nós temos sempre uma escolha a fazer: ou satisfazer a carne e os seus desejos, se amoldando ao mundo e às coisas do mundo, ou deixar que prevaleça na nossa vida
a vontade de Deus. Deixar que essa mentalidade do mundo, ela não tome conta da nossa vida. Deixar de lado essa mentalidade, não permitir que essa mentalidade mundana, ela assuma lugar na nossa vida. E a gente depender de Deus e decidir agradar a Deus. Romanos 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, às vezes a vontade de Deus, ela não é agradável para a gente, e nós não achamos que ela seja perfeita. Às vezes nós achamos que está tudo errado, e humanamente falando, nós sentimos às vezes uma dor muito grande, porque aquilo que está nos acontecendo é tudo aquilo que nós mais temíamos. E meu amado, é muito ruim, porque você é filho do Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Deus do cosmos, o Deus de tudo, Deus de todas as coisas, o Senhor que basta estalar um dedo e você, em questão de segundos, numa fração de microsegundos, você está curado. Você pode simplesmente, da noite para o dia, se tornar uma pessoa bem-sucedida. Deus fez isso lá no Antigo Testamento com José do Egito. Da noite para o dia, Deus tirou José da cadeia e fez de José o segundo homem mais importante do Egito. Ele saiu da plena pobreza para viver uma vida de plena riqueza. Então você pode ter a sua vida mudada por Deus em fração de segundos. Pedro, o apóstolo Pedro, homem inconstante, muito temperamental, um homem que não tinha firmeza nas suas decisões, esse homem foi cheio do Espírito Santo e numa pregação só, 3.000 pessoas se converteram. Imagine eu, pastor Carlos Alberto, numa pregação, 3.000 pessoas se convertem. Primeiro, não ia caber na nossa igreja, onde a gente se reúne. Nós íamos ter problemas seríssimos para conseguir agrupar esse povo e reunir esse povo. E nos dias de hoje, 3.000 pessoas, imagine a quantidade de carros, onde nós iríamos colocar tudo isso. Mas naqueles dias, Pedro prega uma mensagem só e 3.000 se convertem. Às vezes um pastor passa uma vida inteira, 30, 40 anos de ministério, para chegar a 3.000 membros na sua igreja. Numa mensagem, Pedro ganhou 3.000 pessoas para Cristo. Então, queridos, Deus é aquele Deus que pode mudar a nossa vida em microsegundos. E às vezes nós reagimos à vontade de Deus porque nós não conseguimos aceitar o que está nos acontecendo no momento, sem entender o que Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Creia, meu irmão, Deus sabe o que está fazendo, mesmo que doa muito em você. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é perfeita. Deus sabe o que está fazendo. Acredite, Deus não perdeu a sã consciência. Ele sabe exatamente para onde Ele quer lhe conduzir e o que Ele quer fazer na sua vida. Em quarto lugar, ninguém consegue impedir o agir de Deus. Isaías 43, verso 13 diz: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém consegue impedir o agir de Deus. Quando Ele decide, se submeta. Se submeta, meu querido, e passe a gastar tempo em oração com Deus. E creia, Deus ama você. Por mais que você esteja passando momentos de muito sofrimento, talvez de perdas financeiras, perdas da sua saúde, da sua família, de algo muito importante para você. Se Deus decidiu agir, se submeta ao agir de Deus e passe a buscá-lo noite e dia, se for o caso, meu irmão. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus passou muitas vezes a noite inteira em oração. A noite inteira em oração.
Nós fazemos às vezes uma vigília na igreja, passamos de 8 da noite até meia-noite e às vezes temos dificuldade para poder orar. Às vezes são 4 horas apenas. Jesus passou uma noite inteira em oração. Ele passava várias vezes esse tempo. Então, no momento de maior dificuldade, que você precisa buscar a Deus, buscar intensamente. Daniel capítulo 4, verso 35 diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Veja, Deus age com os anjos, arcanjos, serafins e querubins, o exército dos céus, mas ele também move as pessoas na terra, para que a vontade dele possa prevalecer na sua vida, na minha vida. E a frase final do versículo 35 diz: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? É como se alguém estivesse virando para Deus, dizendo: Deus, o senhor se perdeu, foi? O senhor está perdido? E Deus está dizendo: não, eu estou agindo com o exército dos céus, e o exército da terra, na tua vida, na tua família, e eu vou agir. Então busque, meu irmão, busque intensamente a Deus. Ele está agindo. Eu queria encerrar dizendo que existe um grupo de pessoas que conseguem mover o coração de Deus. João 9, verso 31 diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Então, se você buscar a Deus, se você temer a Deus, se você se prostrar diante de Deus com o coração limpo, o coração puro, o coração desejoso de honrar e de agradar a Deus, a Bíblia diz em João 9, verso 31, que a este Deus atende. Então Deus está pronto a lhe atender, seja qual for o sofrimento que você esteja passando, a dor, a luta, a batalha que você está passando, Ele atende. Se você se distanciar do pecado, fugir do que não agrada a Ele, e se você buscar a Deus de todo o coração. E Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então persevere, busque a Deus, que Ele vai te atender. Ele está pronto para te atender, Ele está pronto para te socorrer. Que Deus te abençoe e que te dê um tempo muito precioso na presença dEle.